Olha, outra Adelaíse, bem-vinda. Boa noite, Rafaela. Oi, Cris. Cris do Decinei, Bruna. Ah, professora, que emoção. Você falou que vinha e veio. Já vou falar de você já já. Deixa eu entrar um pouquinho a turma aqui, que é para não perder. Faço questão de ressaltar a sua presença aqui comigo. Vou contar rapidinho a história. Deixa eu mandar um oizinho aqui para Carol também. Ah, minha outra teacher linda. Obrigada. Pois é, você falou que vinha e veio, né? Puxa vida, eu vou contar um pouquinho a nossa história rapidinho para o pessoal acompanhar. Se dá mais um minutinho só para aquelas pessoas que querem participar e não conseguem entrar exatamente às 9. A minha obrigação é entrar às 9, né? Mas a gente precisa esperar só um pouquinho, porque aí a turma vai chegando. Eu tô com uma expectativa boa hoje, o coração tá dizendo que a turma hoje vai chegar firme aqui e vai curtir. Na verdade, a expectativa não é ver aquilo ali cheio, né? Meu desejo sincero, minha intenção aqui é compartilhar um pouquinho do que eu tenho aprendido ao longo desses anos e compartilhando poder ajudar, né? Então, os que vierem serão sempre muito bem-vindos, os que chegarem vão chegar muito bem e já estão sendo muito bem recebidos. Obrigada pela presença de vocês todos. A gente hoje combinou, eu não sei se vocês conseguiram ver, minha amiga querida, beijo, Evelyn. Eu não sei se vocês conseguiram ver o meu story, né? Hoje eu coloquei no story, esse cabelo aqui tá meio esquisito, né, gente? Deixa eu ajeitar ele aqui. Hoje eu coloquei no meu story que era para vocês trazerem papel e caneta, porque a gente vai fazer um exercício. Então, Sassa, eu sei quem você é, Sassa. Você é Samanta, lá de Cabo Frio, que já tá com esse neném enorme. Bem-vinda. Você, o esposo e o bebê. Oi, Lindy. Lindy, tô precisando tanto de você, você não tem ideia. Então, eu falei que era para trazer papel e caneta. Então, quem não pegou e vai querer fazer o exercício, pega um papel e uma caneta aí, um papel pequeno, não precisa ser tão grande não, é só você poder se ajeitar para fazer ali o exercício que eu vou propor, tá legal? Ah, bem-vindos todos vocês, que delícia. Bem, a gente vai começar, né? Vamos começar, mas eu preciso fazer uma ressalva, e vou dizer por quê, vocês vão me apoiar, e assim, eu vou fazer assim uma reverência, né, de agradecimento. Há muitos anos, quando eu comecei nessa... Saudade também, Samanta. Quando eu comecei na área de treinamento, eu estava assim... Quando eu comecei efetivamente, né? Eu fui morar em Recife por um tempo. Eu, meu esposo e minha filha, só tinha minha filha na época. E quando chegou lá, eu fiquei muito enlouquecida, porque a minha vida toda eu trabalhei. Eu não conseguia trabalho lá. E os trabalhos, inclusive, me propuseram à época que eu assumisse, que eu fizesse uma entrevista para tentar me encaixar em outro cargo, porque o cargo que eu tinha ido, que era para chefia, eles não aceitavam mulheres. Então eu fiquei assim muito mal e quase que eu desisto desse negócio de trabalhar onde eu estava. Mas fui persistente, tudo, e uma amiga muito querida, que inclusive eu estou à caça dela, me disse assim: Dê, vai no Sebrae e oferece o teu trabalho como palestrante, como treinadora, porque você já tem tanta bagagem nessa área de comunicação, de relacionamento. Assim, eu fui tentar por tentar, mas acabou dando certo. E aí me envolvi com o pessoal de RH e rolou um congresso em Recife. Rolou um congresso e aí eu fui assistir o congresso. E a gente tinha que escolher as oficinas que a gente queria participar. E aí tinha uma oficina com o seguinte nome. Nancy, beijo pra você. Tinha uma oficina com o seguinte nome. O nome era assim: Retratos e Revelações. Devia ter mais alguma coisa, mas assim, mais de 20 anos depois eu só lembro disso. Mas como a autora tá aqui, se tiver outra coisa além disso, você coloca aí pra mim, por favor, Maria Rita. E aí eu não conhecia Maria Rita Gramigna.
E ela, eu falava Graminha, não sei se é correto não, mas eu ouvi você num áudio falando o seu nome como Gramigna, então eu quero falar direitinho igual você fala. E aí eu fui para essa oficina para saber o que é isso, retratos e revelações. E tinha uma solicitação para a gente levar uma coisa antes, porque fazia parte da dinâmica. Gente, eu vou dizer para vocês, a coisa foi tão inesquecível, o impacto emocional, o impacto de aprendizagem, clique revelações humanas, ai que coisa mais linda. Então, e aí eu gravei aquele troço todo na minha cabeça, e assim, no final da dinâmica, ela tirava umas fotos da gente, com ai, meu anestesiologista preferido. Oi, Fadine. Oi, Denise. Tô contando uma breve história aqui pra gente poder começar, porque eu acho que tem muito a ver com isso. Também com o nosso tema. E aí eu escolhi essa oficina nesse congresso, fui participar, retratos e revelações, e como a própria autora colocou aqui para mim, clique revelações humanas. Eu falei, eu quero aprender o que é isso. E ela levou a gente durante um tempo num processo de aprendizagem muito grande, um processo maravilhoso de reconhecimento, de história, de reflexão. E a gente tinha levado antes uma foto da gente pequenininha. E aí no final, a gente tirou uma foto numa janela que ela preparou, né, uma janela artesanal. A gente tirou a foto da gente naquele momento com aquela nossa foto de criança. E aquilo me marcou tanto, aquela dinâmica me marcou tanto, porque ela disse no final o seguinte, que vocês nunca esqueçam que a gente muda, o corpo muda, as aparências, a nossa aparência muda, tudo em nós vai mudando, mas o nosso olhar é sempre o nosso olhar e vai ser sempre o nosso olhar, porque nós tentamos descobrir quem eram os colegas participantes da dinâmica a partir da foto pequena. E a dica era, olha nos olhos da criança que você encontra o adulto hoje. Gente, olha, eu vou dizer para vocês, até hoje eu me arrepio. E aí eu mandei uma mensagem esses dias para todos os meus contatos no LinkedIn, que eu queria avivar a rede, né? Que a gente fica naquela de, minha network, mas não faz a networking decentemente. E aí eu mandei para ela, porque ela tá na minha rede. E aí, daqui a pouco, quando eu olho, quem me responde? Maria Rita me respondeu. Eu falei, caramba! Aí confessei todos os meus pecados, né? Falei, cara, sou sua fã pra caramba. Eu tinha todos os livros dela. Eu digo que eu tinha porque eu doei. Eu estudei tanto os seus livros, Maria Rita, que eu doei depois para as meninas novas em treinamento e desenvolvimento. E gravei isso de uma tal maneira, a tal ponto que na época eu fiz o marido comprar para mim, me ajudar a comprar aquela Polaroid que registrava e tirava foto na hora, né? A gente batia, aquilo era um encantamento, né? Há 20 e poucos anos atrás. Batia a foto e a foto saía na hora. E eu fiz essa dinâmica várias vezes. E o mesmo encantamento que eu senti quando estive com você nessa dinâmica, eu sei que outras pessoas sentiram, e eu quero te agradecer, aproveitar esse momento que tem a opção de gente aqui com a gente, te agradecer publicamente por ter participado dessa minha formação em treinamento e desenvolvimento, por ter sido tão verdadeira fazendo aquela dinâmica que tocou tão profundamente o nosso coração. Eu tenho inclusive fotos de colegas que fizeram comigo, eu também fiz a minha janela, e Maria Rita tem vários livros, e na área de treinamento e agora de competências também eu tenho acompanhado, e assim, uma pessoa com coração em pessoas, com coração em desenvolvimento, e eu queria super agradecer. Eu tô emocionada de estar falando e saber que você tá aí do outro lado, cara. Eu também tô emocionada, muito obrigada, que Deus abençoe sua vida, que Deus te conceda a bênção da criação, né? Eu disse no último Cresça na Terça, que a criação vem do nosso amor, aquilo que a gente ama, as ideias brotam quando a gente tem o coração naquilo que a gente ama. Então, muito obrigada por você colocar seu coração nisso, seus livros são maravilhosos, o ensinamento é imenso, e você estava com todo o seu coração naquela dinâmica, porque se não fosse assim, não teria me marcado tanto. Muito obrigada, e muito obrigada pela presença. Uma baita responsabilidade fazer uma live aqui de ensinamentos, mesmo que sejam básicos, mas com a presença de Maria Rita Gramigna. Muito obrigada de coração. Bom, feitas essas ressalvas, vamos lá. A gente hoje ficou de conversar sobre canal de comunicação, né? Na verdade, não foi ressalva não, tá, gente? Foi uma homenagem mesmo, me fez muito bem ao coração. Muito obrigada. Nossa, estou muito feliz com a sua presença aqui e dos outros colegas, porque
Eu nunca mais vi Maria Rita pessoalmente, a gente nunca mais se encontrou, ela é de outro estado, eu voltei para o Rio, enfim, a gente agora se reencontrou pelas redes sociais, bendita internet por essa hora, né? Ok. Então, canal de comunicação, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um exercício daqui a pouco para a gente tentar descobrir qual é o nosso predominante, né? Então, assim, o estudo de canais de comunicação, algumas pessoas chamam de canais de percepção, canais sensoriais, eles são a forma como nós apreendemos a vida, né? Então, como nós vivemos o nosso dia a dia, nas nossas relações interpessoais, nas nossas áreas de trabalho, de relações de uma forma geral, e como é que a gente apreende aquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente participa, né? Então, esse estudo, esse nome, ele começou com a PNL, Programação Neurolinguística, que é uma forma, existe uma discussão, alguns que defendem muito, dizem que por conta dos resultados que ela apresenta, pode ser considerada uma análise científica, outros não, dizem que é uma análise pseudocientífica, ou seja, sem aquela comprovação científica necessária. A gente não vai entrar nessa briga, porque a gente quer aqui agora é descobrir qual é o nosso predominante. Então, o que isso... qual é a preocupação? Como é que eu percebo e retenho as coisas na minha cabeça em relação ao que eu estou vivenciando, tá? Então, nós recebemos informação pelos nossos 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar e tato. E aí, visão é um canal, audição é outro canal, e o olfato, o paladar e o tato, eles se juntam para fazer o terceiro canal, que eu vou contar para vocês qual é, tá bom? Então vamos lá. Quem é, por exemplo, eu vou falar algumas coisas sobre a característica de cada um, e provavelmente, vou botar a hora aqui, senão vou acabar me perdendo. Provavelmente vocês vão ficar assim, eu tenho isso, eu também sinto isso. Aí quando eu for falar do outro canal, vocês vão dizer assim, mas eu também tenho isso, eu também tenho isso. Então fica calmo. Primeira coisa que a gente vai colocar na cabeça aqui. Nós temos os 3 canais principais de comunicação: auditivo, visual e sinestésico. Ok? Nós temos os 3. O que a gente vai tentar aqui no exercício super simples, o exercício de domínio público, não é nenhuma análise psicológica, eu não sou psicóloga, eu sou de comunicação, não é nenhum conceito, não vou bater martelo e dizer você é auditivo, você é sinestésico, você é visual, não é isso. A gente vai fazer um exercício que a gente usa em treinamentos, vários outros colegas usam, igual, um pouco mais aperfeiçoado, um pouco menos. Enfim, é uma coisa super simples, mas você vai responder sim ou não para o que eu vou falar, anotar aí no seu papel, e no final, obviamente, a gente vai somar isso aí, você vai somar. E o dos 3, o que der mais pontuação, a gente vai entender que é o seu predominante, né? Tem pessoas que têm isso muito equilibrado, também é normal, e a gente depois no final a gente vai entender por que isso é importante. A proposta desse trabalho aqui é ajudar pessoas que nunca tiveram oportunidade dentro das organizações, ajudar pessoas que nunca vivenciaram dentro das organizações um plano de treinamento, passar por uma sequência de desenvolvimento e capacitação, ou profissionais que já fizeram isso, mas estão fora do mercado, ou profissionais que estão no mercado, mas não recebem isso das suas empresas. Então, nosso interesse aqui é dar informações básicas atualizadas para que as pessoas entendam e até se preparem, porque se Deus quiser, a gente vai voltar ao nosso antigo normal, né? Vamos para o novo normal. E a gente tem que estar preparado, a gente tem que pelo menos aprender nesse período, né? Pelo menos se reciclar, pelo menos se atualizar. Então eu vou dar essas características, então não fiquem preocupados, tipo, eu tenho todas essas, eu tenho todas as outras, eu tenho todas as outras. Depois a gente faz o exercício e descobre pelo menos qual é a predominante, aquela que é mais forte para você, o seu canal mais forte para o entendimento da sua vida, né, daquilo que te rodeia. E outra coisa importante é a gente dizer depois para que serve isso, já que a gente está falando de desenvolvimento pessoal e profissional, e o quanto isso pode ser usado na nossa vida na área pessoal e na área profissional também, tá? Então, quem são os auditivos? Será que a gente tem muitos auditivos aqui? Vamos lá. O auditivo é aquela pessoa que retém com muita facilidade, retém muito bem o que ele ouve, tá? São pessoas normalmente comunicativas, são pessoas com facilidade de expressão,
São pessoas que selecionam as palavras para falar, logo eles não são pessoas de conversarem com muita velocidade, eles conversam com expressividade, mas não com tanta velocidade. Ao conversar, eles não precisam necessariamente olhar nos olhos da outra pessoa com quem eles estão trocando, assim como também não precisam necessariamente olhar nos olhos de quem está falando com eles, né? Porque na cabeça do auditivo, na forma dele apreender a vida, muito mais importante do que qualquer coisa numa interlocução é que ele ouça o que o outro está falando. Então, são pessoas que têm essa capacidade de observar a partir do que ouvem, né? Guardar o que ouvem. Uma coisa super errada que a gente pode cometer com um auditivo, meu ilustrador preferido da vida, Hudson, um grande beijo. Uma coisa que a gente não deve fazer de forma alguma com quem tem o canal auditivo predominante, mais forte, é falar muito alto ou gritar. Quando a gente fala muito alto ou grita com uma pessoa auditiva, elas se sentem feridas, né? Agredidas. E aí essas pessoas provavelmente fecham o canal de comunicação com a gente. E aí é difícil, porque quando ele trava esse canal, travou, e aí como ele é auditivo, ele não vai ouvir ou só vai ouvir uma ou outra coisa e vai sair dessa conversação. Então o auditivo, ele é uma pessoa que tem essa facilidade de expressão, não necessariamente precisa olhar nos seus olhos, não necessariamente fala rápido, mas fala com expressividade, e é uma pessoa que se incomoda profundamente quando a coisa está no grito ou num barulho extremo. Ele não dá muito valor às aparências, mas ele gosta do bom papo, ele gosta do bom senso, ele gosta da inteligência. São normalmente bastante equilibradas e gostam muito de uma conversa, porque eles estão sempre prontos a discutir, debater problemas. Eles acreditam muito na lógica dos argumentos, então são pessoas com quem a gente pode conversar muito bem. São pessoas que gostam dessa troca, gostam de ouvir e retém melhor o mundo através da audição, do que eles ouvem. A memória de som dos auditivos é muito fantástica, muito fantástica. Eles gravam letras de música com facilidade, eles gravam poemas com facilidade, ou pelo menos trechos. Eles têm, quando você fala de repente uma frase, e aí de um livro ou alguma coisa, ele normalmente, ou ela, né, o auditivo fala fulano de tal, no livro tal, aí tu fica, nossa, que pessoa mega inteligente, caraca, que cultura. Mas às vezes, sim, com certeza porque leu e aprendeu, mas assim, normalmente, pode ser que você esteja falando com um auditivo, então se ele ouviu isso em algum lugar, ele gravou isso, e ele grava mesmo, ele lembra. Então eles têm uma memória para sons que é fantástica, eles são capazes de lembrar coisas que lhes foram ditas há muitos anos atrás. Isso também é muito impressionante no auditivo, porque muitas vezes ele está conversando com você e ele usa a frase ou a palavra que você usou que você mesmo não lembra, mas ele lembra porque ele é auditivo e isso ficou bastante gravado para ele. Então a pessoa auditiva tem essa memória, né, de sons muito, muito forte. Quando você se comunicar com um auditivo, por exemplo, na organização ou em um negócio ou coisa do tipo, você tiver que explicar alguma coisa para ele e perguntar para ele, escrever para ele ou coisa do tipo, olha, você quer que eu te mande um e-mail? Você quer que eu te ligue? Você quer marcar uma reunião? É bem provável, não estou batendo martelo, mas é bem provável que ele prefira uma ligação, porque ele quer ouvir você, ou um encontro para ele ouvir você. Raramente ele vai escolher alguma coisa para ler, né, entre aspas, ler você. Ele vai querer se encontrar ou ouvir você. E tem um detalhe que é preciso ressaltar para o auditivo. Deixa eu ver que meu assistente de direção está precisando de alguma coisa aqui, acho que não. Numa discussão, o auditivo, ele lembra dos detalhes da discussão. Então, quando eu disse aqui agora há pouco que o canal de comunicação, para quem tem ele predominante,
para quem tem ele mais forte, são pessoas que gravam muito o que elas ouvem. Então, quando a gente discute com o auditivo, ele não vai lembrar qual era a minha expressão, que roupa que eu estava usando, talvez não lembre nem dos gestos que eu fiz, mas ele vai lembrar do que eu falei. Vai lembrar sempre do que eu falei. E aí, na hora que a gente tomar de novo esse papo, se tomar o papo novamente, ele vai lembrar do que a gente falou e do que magoou, a partir do que ele ouviu, o que magoou, o que entristeceu. Então é legal a gente prestar atenção. E aí talvez você já esteja perguntando, mas como é que eu vou reparar? A gente chega lá, deixa chegar lá que a gente está começando a live, né? Então deixa chegar lá no finalzinho, eu conto como é que a gente vai fazer para reparar, o que a gente precisa ficar atento para descobrir essas pessoas. Não dá para fazer o exercício que eu vou fazer com vocês aqui, não dá para fazer com todo mundo, né? Mas o canal de comunicação do auditivo é o que ele ouve, né? É auditivo, e ele presta atenção nas falas e os sons, tudo isso é muito importante. Ele normalmente não gosta de lugares muito barulhentos, até porque ele gosta de conversar. Então vamos aí vendo quais são as identificações que vocês têm para ver quais são os nossos auditivos, visuais e sinestésicos aqui. Ok até aqui? Manda pelo menos um oizinho assim para eu ver se está tudo bem, se está tudo ok. Vamos lá, então vou partir para o outro canal. O outro canal de comunicação que a gente pode ter predominante na gente é o canal visual. O auditivo é fácil, né? É quem retém melhor o que ouve, o visual, obviamente, quem retém melhor o que vê. Então, o visual, ele é uma... Obrigada, Rafa, obrigada, Juliana, Valéria também. Valéria mandou um recadinho antes para mim e falou assim, já estou aqui esperando, é uma delícia, né? Gente, tem uma Delaíse aqui, que a gente se conheceu, a gente não se conhece pessoalmente, mas essa Delaíse que está aqui, ela é Delaíse Leite, a gente tem um contato lá no LinkedIn. Obrigada, queridos, Evelyn, obrigada, Maria Rita, obrigada, Monfardini, todo mundo dizendo, Juliana, dizendo que tá legal, até aqui tudo bem, né? Monfardini, estou tentando falar um pouquinho menos rápido hoje, porque eu lembrei da nossa conversa. Muita honra ter você e Denise aqui. Ih, me empolguei aqui, enfim. O visual, ele tem, eu ia falar uma outra coisa, depois eu lembro. O visual, ele retém melhor o que ele vê ou o que ele lê, ok? Então, assim, são pessoas que normalmente põem imagens nas palavras, sabe? Conversa colocando imagens, fazendo metáforas, então não são difíceis de descobrir, não. Fotografam as coisas, por exemplo, eu sou visual, predominantemente visual. E aí muitas coisas que eu decoro, não é porque eu tenho uma boa memória, não, eu decoro porque eu fotografo a imagem. Antigamente a gente discava, né, no telefone, eu fotografava o desenho que eu fazia com os dedos, então o visual tem muito essa coisa. Ele já tem o que assim, calma que ainda tem um pouquinho do outro, né, do primeiro e do segundo que a gente tem também. Nós temos os 3 canais, nós aprendemos com os 3 canais, 1 ou 2 são predominantes, ou nós temos um equilíbrio bacana entre os 3, e é legal também de descobrir isso. Então vamos lá. O visual gosta do que ele vê, né? Então, assim, ele gosta de coisas escritas, ele gosta de coisas desenhadas, ele gosta de figuras, ele gosta de imagens. Por isso é que quando ele ouve as coisas, diferente do auditivo, o auditivo vai para uma palestra, ou vai para um momento como esse que a gente está aqui, o auditivo fica olhando aqui, prestando atenção, me ouvindo. Only this. Fica me ouvindo. E o visual, ele pega imediatamente o bloquinho, o papel, a caneta, porque ele quer ler isso depois. A imagem do que ele está escrevendo ajuda a ele a reter a informação, a apreender o conhecimento. Normalmente falam rápido, nem sei quem é, nem sei o que eu sou. E por que ele fala rápido? Porque a quantidade de imagens que vai passando aqui na cabeça dele é muito intensa e passam como filme, né? Então é como se a gente tivesse necessidade de tentar falar de cada flash daquele que a gente está vendo. Mas é óbvio que não dá, né? Óbvio que não dá, e a gente tem que ter respeito com quem está ouvindo, que muitas vezes não consegue acompanhar a velocidade que está aqui dentro da nossa cabeça. E isso é comum, né? Quando a gente pergunta para o outro se o outro me entendeu, eu já estou perguntando errado, né? Eu preciso perguntar se eu me fiz entender.
Porque saindo da minha cabeça, eu me entendo. Mas entrando na sua, não sei se entrou como deveria. Então eu preciso perguntar, eu me fiz entender, né? Então o visual não tem como passar todas as imagens que passam pela cabeça dele como um filme, passar para as outras pessoas da mesma maneira. Mas como ele tenta, ele acaba falando muito rápido. Também é muito expressivo, normalmente é muito expressivo. Tem um nível bastante alto de energia, são inquietas, mas também são observadoras. O visual, será? Primo Ari, será? Vamos ver o outro? Ainda tem mais um, hein? O visual, ele não é necessariamente uma pessoa extremamente organizada, tipo, tudo no lugar certinho, etiquetinha e tal, mas ele se incomoda com a bagunça. Então, por exemplo, você tem a mesa, você precisa trabalhar numa mesa, ela está cheia de coisas e tem que estar. Mas com certeza na mesa de um visual, as coisas vão estar mais ou menos organizadas de acordo com o que ele considera que é aceitável para ele, de acordo com o que ele considera que é arrumado para ele. Então ele tem esse olhar para o detalhe nesse aspecto, né? O visual, por exemplo, é uma pessoa que fica muito incomodado quando chega na casa do outro e vê o quadro torto. Se tiver intimidade, ele vai lá na mesma hora na parede para consertar, porque é como se aquilo fosse uma agressão, uma afronta para o pobre do visual, entendeu? Ele fica, meu Deus, aquele quadro torto, meu Deus, aquele quadro torto. É uma tristeza. Agora, se não tiver, para de olhar para o quadro, porque não vai dar para na casa de quem você não conhece chegar organizando o quadro torto, pelo amor de Deus, né? Então, assim, esses detalhes são importantes. Às vezes eu estou preparando uma apresentação aqui em PowerPoint e eu fico apavorada porque eu não sou de processo, já conversei isso com vocês na outra live, não sou de detalhes, né, para processo, para acompanhamento, essas coisas, mas nessa hora o meu visual fala muito forte, aí eu tenho que ver as laterais, eu tenho que ver a figura, se está no meio, onde está, enfim. A Evelyn dizendo aqui que sem intimidade também dos outros quando você não tem intimidade, Evelyn, pelo amor de Deus, cara de pau. Olha, Delaíse, a outra Delaíse falou, um fiapo de cabelo na roupa incomoda mesmo. Ah, meu Deus. Eu queria saber seu nome, primo Ari. Tudo eu. Meu marido detesta esse meu lado visual. Pois é, de repente ele não é tão visual, né? De repente ele é mais auditivo, e aí você fica com aqueles detalhes nas coisas que você está vendo, consertando, arrumando. Mas lembre-se desse detalhe. Nem todo visual é necessariamente muito organizadinho, não é aquela pessoa que você vai chegar no armário, tá tudo selecionadinho, dobradinho assim, ou assado, guardadinho de um jeito com etiquetinha e tal, não é assim não. É aquilo que parece desorganizado ou feio para ele, né? O visual é essa pessoa. Gostam de combinar as coisas, mas de uma forma que seja harmoniosa para ela. Não necessariamente o que o mundo vai dizer que é bonito, né? Eu, por exemplo, acho que eu não seria capaz de colocar uma roupa verde e amarela, não tenho nada contra a nossa bandeira, mas as cores da bandeira que eu gosto é azul e branco. Verde e amarelo junto para mim é uma desgraça. Então eu nunca vou usar porque eu acho feio. Então aquilo que o visual acha feio, ele não consegue usar, ele não consegue comprar, ele não consegue fazer. E aí a gente tem que respeitar os gostos, né, individuais. São ligados na beleza, na estética, nas formas, nos detalhes desse esquema que eu estou falando para vocês do que ele vê. Para estudar, normalmente precisam de silêncio absoluto, quando eles estão lendo, quando eles estão estudando, para concentração. E para entender o que as pessoas estão dizendo, normalmente ele prefere que mostrem para ele. Por isso que na hora de uma reunião ele quer ver um quadro, ele quer ver um gráfico, ele quer ver uma imagem, ele quer ver o projeto, né? Ele quer ver como é que onde aquilo vai terminar, de que maneira a gente vai, o que aparece no final daquele projeto. Então o visual gosta dessa coisa. Assim como o auditivo, para entender e para acreditar, ele precisa ouvir, o visual precisa ver, né? E isso é uma coisa interessante da gente destacar. Entre receber um e-mail, uma ligação ou uma reunião, ele vai preferir provavelmente o e-mail, porque o e-mail ele está lendo, ele está vendo, tem aquele registro para ele ali. O visual, ele não dá tanto valor às palavras como o auditivo, ele não seleciona tanto, ele é mais impulsivo.
mas ele também não é aquela pessoa extremamente calorosa, aquela pessoa do toque, do abraço o tempo inteiro, só com aquela turminha que é a sua turminha, que já tem aquela intimidade, mas ele não é muito de estar andando agarrado com as pessoas, abraçado, não é muito essa praia do visual, não, mas ele é essa pessoa da visão, do olhar, né? Aquela pessoa que vai dizer para o outro assim, você viu aquela reportagem X na revista Y? Ah, não vi. Onde tá? Ah, eu não me lembro qual era o tema, qual era a seção da revista, mas está do lado esquerdo, bem assim no canto superior esquerdo. Porque ele grava aquela imagem onde está a reportagem que ele quer ver. Então isso ele sabe dizer, mas dizer qual é a página ou em que seção que a tal reportagem está, talvez ele não saiba dizer. Numa discussão, quando há uma briga no relacionamento qualquer, ele vai lembrar com alto grau de detalhe todas as expressões que você fez, todas as expressões faciais na hora de falar alguma palavra para ele. O auditivo vai gravar o que você falou, o visual vai gravar o que você falou com a expressão que você fez, porque a expressão que ele está vendo é o que vai dar todo o peso ao que você está falando na visão do visual. Ok até aqui? Tranquilo? Vamos para lá para o outro, que a gente tem mais dificuldade, de repente não vem com tanta facilidade, né? O auditivo e o visual vem fácil. O auditivo, tá, ouvido aqui. E o visual, tá, é o olho. E o sinestésico? Esse sinestésico, porque vocês sabem que tem sinestésico com C e sinestésico com S, né? Tá rolando um equilíbrio, Rafaela? Tá bom, então. Eu tô adorando ter outra Delaíse aqui, gente. Eu nunca fiz nada meu em público ou em conjunto que tivesse outra Delaíse. Eu dou aula há mais de 12 anos, eu dou treinamento há mais de 22. Nunca tive outra Delaíse participando. Delaíse Azevedo Leite, obrigada porque você veio hoje. Obrigada por aceitar o convite, eu tô achando o máximo. Vocês têm noção de que é uma mulher com 56 anos que nunca participou numa sala de aula com alguém igual a ela, com o mesmo nome? Alguns vão achar isso mágico, eu achava isso horrível. Nunca foi para um curso que tivesse alguém chamado Delaíse, nunca foi nada para lugar nenhum que tivesse chamado Delaíse. Eu encontrei a Delaíse Leite no LinkedIn, e aí agora ela tá aqui, tá uma delícia esse negócio, eu tenho que falar o meu nome de vez em quando, adorei. Vamos lá então para o último canal, porque eu quero separar um tempinho pra gente fazer o... Pois é, né, Delaíse, é verdade. Pra gente fazer o exercício, né? A Evelyn está dizendo que nunca soube que tinha outra no mundo. Eu também não sabia. Há pouco tempo atrás, a minha sobrinha fez uma pesquisa, acho que pelo próprio IBGE, só tinham 12 Delaíse. Eu acho que agora tem mais de 10 anos isso. E aí a gente tem que ter cuidado. Delaíse aqui que está aqui comigo sabe disso, né? Deu algum furo, fala o sobrenome, porque já sabe que pode ser comigo. Vamos lá. O último, então, é o sinestésico. Falamos do canal auditivo, falamos do canal visual. Agora a gente vai falar do sinestésico. Sinestésico com C. Ele é relativo à sinestesia. O que é isso? Fui pegar a informação para vocês não ficarem perdidos, né? Porque eu também precisei aprender isso quando eu comecei a usar os canais de comunicação. Um conjunto de sensações através das quais se torna possível perceber os movimentos e a sensibilidade desses movimentos, que a gente também pode chamar de propriocepção. Propriocepção. Então, assim, o quanto eu percebo a forma como eu tenho a sensibilidade sobre aquilo que eu estou sentindo no meu corpo, tá? E aí o sinestésico com C, quem é essa pessoa? Essa pessoa é um barato. Essa pessoa lembra que o auditivo retém o que ouve, o visual retém o que vê e lê, e o sinestésico, tudo junto. O sinestésico, ele retém, ele apreende através do que ele sente, do que ele vivencia. Tudo que provoca sensação no corpo, né, do sinestésico, ele retém com maior propriedade, ele retém com maior intensidade. Então, ele supervaloriza sensações e movimentos. Para essa pessoa, para o sinestésico, para a sinestésica, as sensações, as experiências físicas são
as principais, são aquilo que tem de maior valor para ele reter aprendizagem. São muito expressivas, são calorosas, então socialmente elas se dão muito bem, normalmente se dão muito bem, procuram o contato pessoal, os abraços, né, o contato físico. E ela, dos três tipos, dos três canais, o sinestésico é o que sofre um pouquinho mais, porque o sinestésico ele presta atenção no que ele está sentindo, e isso pode vir do que ele está ouvindo ou do que ele está vendo. Então ele tem um peso um pouco maior em relação a essa sensibilidade. E o sofrimento também, assim como a alegria pode ser maior, o sofrimento também pode ser maior. Essa pessoa, todas as pessoas sinestésicas, elas têm uma necessidade de serem abraçadas, tocadas, beijadas, né? Então elas se sentem amadas quando elas recebem isso do outro de forma prática, né? Calorosamente, o abraço, o beijo, um afago, um carinho. Então as pessoas sinestésicas são as pessoas do toque. Elas têm um gosto especial pelas emoções e por tudo aquilo que tenha a ver com as coisas de toque, as coisas manuais, né? Toques e sensações. Quando você pergunta para um sinestésico se ele quer alguma coisa bonita ou alguma coisa confortável, ele vai querer o confortável, provavelmente, a maioria deles vai querer o confortável, porque ele busca esse bem-estar, né? Entre uma roupa muito novinha, que está cheia de coisinha incomodando, e aquela mais usada, que já está mais legal, que está mais a cara dele, vai preferir aquela que está mais a cara dele, porque dá mais conforto. De repente, as roupas não precisam ser tão bonitonas, combinando e tal, mas tem que ser confortável, tem que ser gostosa, tem que ser, né, aquela coisa que dá prazer. Então, eles são normalmente pessoas que preferem as roupas que são tem mais tempo com eles, aqueles sapatos que não são tão novinhos, porque a questão da sensação que ele tem de conforto, pese no corpo com relação à roupa e tudo, é muito forte. Rafaela, você nesse também? Então tá rolando equilíbrio aí, né? Você se viu nos três até agora, isso é normal, nós temos os três. No final, no exercício, você marca pra gente ver qual é o predominante. E aí o sinestésico, ele tem uma facilidade muito grande de reter a aprendizagem por essas sensações, tá? Então, assim, as roupas confortáveis, os sapatos confortáveis, os que gostam de nadar, os que gostam de andar na praia, pisar na areia, ou quem gosta de ir pra roça, pro mato, pro sítio, tocar nos animais, perceber aquele cheiro característico de fazenda, tempero, né? Perfume, essas coisas são muito importantes para o sinestésico. Com isso, não sei, para mim não travou. R. Barbosa, para mim não travou, não sei se para a galera travou. Então eles têm essa percepção. Lembrem que o sinestésico junta o olfato, o tato e o paladar, né? Então essa soma é que faz ele ser essa pessoa sinestésica, quando ele aprende e apreende sobre a vida com essas sensações, com essas percepções, ok? E aí, na hora de um e-mail ou de uma ligação, o que o sinestésico vai escolher? Vou deixar vocês pensarem aí, 2 segundos. Entre um e-mail, uma ligação ou uma reunião, o que eles preferem? Com certeza a reunião, né? A reunião ele está olhando no olho, a reunião ele pode tocar. Então, assim, quanto maior for o grau de sinestésico que você seja ou tenha, você mais vai ser aquela pessoa do toque, né? Mais vai ser aquela pessoa da proximidade, mais vai ser aquela pessoa de gostar de estar com alguém, de só gostar de sair quando tem alguém para sair com você. Então essas coisas assim bem características do sinestésico. E numa discussão, assim como o auditivo, ele tem a percepção e grava o que ele ouve numa discussão, e isso é o que faz com que ele fique ou feliz ou triste, né, dependendo do assunto nessa discussão. Ele percebe o que ele ouviu e aquilo faz com que ele se sinta triste, ou se for uma coisa boa, até uma coisa interessante na discussão, ok, faz com que ele se sinta feliz. Assim como ele fica prestando atenção, raramente vai entrar no bate-boca na discussão,
E o visual, ele vai prestar atenção na sua expressão junto com o que você está falando, e é isso que vai trazer para ele a sensação. O sinestésico, isso vai fazer com que ele preste atenção no todo. O que ele ouviu, como você falou, os gestos que você usou, se você levantou os braços, se você levantou o corpo, se você botou o peito para frente, se você botou o dedo na cara. O sinestésico, ele soma todas essas sensações, as expressões com que ele ouviu, com que ele viu, e aí se for coisa triste ele sofre pra caramba, se for alguma notícia alegre ele fica feliz pra caramba. Então eles têm essa percepção dessa maneira. O auditivo, pelo que você tiver falado para ele, e a forma que você falou vai fazer com que ele retenha a palavra com força, porque é o que ele ouve. O visual, o que você falou e que expressão você passou na hora que você falou. E o sinestésico soma tudo isso, o que você falou, a expressão que você falou, as palavras que você usou, os gestos que você fez, a maneira como você se posicionou para falar, para fazer, para discutir, e ele vai reter isto para que ele lembre desse momento de discussão. Então, como a gente está falando aqui de desenvolvimento pessoal e profissional, vocês já podem começar a pensar o quanto isso é importante no nosso dia a dia, o quanto isso é interessante nas nossas relações interpessoais. Não vamos conseguir esgotar de forma alguma o tema, porque isso envolve emoções, e eu sempre digo para os meus alunos lá na UF e nos treinamentos das empresas, que a gente não tem para onde correr. Toda vez que a gente está se relacionando com pessoas, a gente está se relacionando com emoções, e a gente não pode fugir disso. Não adianta, assim, não existe nenhuma possibilidade. Meus colegas que têm mais tempo de RH como eu e de treinamento como eu sabem disso. Não existe nenhuma possibilidade de você dissociar o pessoal e o profissional. Não existe nenhuma possibilidade de você fazer com que a pessoa deixe o pessoal em casa e vá ao profissional para o trabalho. Não existe isso de forma alguma. No trabalho eu sou a pessoa inteira e na minha casa eu sou a pessoa inteira. Então eu não tenho como não aprender através dos meus canais de comunicação porque não estou no meu trabalho, ou não aprender porque não estou na minha casa. Eu aprendo no meu trabalho, então, na minha casa, e por isso que é importante a gente saber como lidar com as pessoas, com seus canais de comunicação, mas muito melhor que isso, é importante eu saber qual é o meu canal predominante, para eu saber como é que eu retenho melhor as informações, como é que eu apreendo as coisas na vida, como é que eu aprendo sobre a vida através do meu canal, de que maneira eu posso escolher e como eu posso estudar respeitando esse meu canal de comunicação. Tá? Então isso é muito, muito legal a gente aprender, para a gente poder saber jogar isso na prática de trabalho, na prática pessoal. Quem está me acompanhando aqui desde do primeiro Cresça na Terça sabe que esse projeto que eu lancei estava guardado 23 anos na minha caixinha, e ele saiu agora de uma forma que nem eu esperava. Eu tô, para quem entende, ali entrou a Aline aqui, minha parceira também de estudos, eu estou em estado de flow. A gente vai falar sobre isso, eu vou contar para vocês que moda é essa que a turma tá falando, que você tem que entrar em flow. Vou contar numa terça aqui, não perca. E eu estou em estado de flow com esse projeto porque, assim, o objetivo é justamente ajudar. Eu tenho colegas meus que trabalharam a vida inteira, mas nunca trabalharam numa organização que tivesse um RH instituído, estrategicamente instituído, e que oferecesse aos seus funcionários programas de desenvolvimento e capacitação, que é o meu trabalho, né? Então, essas pessoas estão curtindo, estão vivenciando isso comigo todas as terças-feiras, e isso para mim é o maior ganho do mundo. Eu hoje me flagrei com friozinho na barriga, e se a Maria Rita ainda estiver aqui comigo, ela sabe que esse é o nosso maior sinal, né, de respeito ao nosso público, de respeito às pessoas que estão conosco, porque quando a gente não tem esse friozinho na barriga é porque a gente vem muito cheio da gente, achando que a gente sabe tudo, e assim, isso é péssimo para que a gente, para impedir, na verdade, o nosso crescimento e a nossa aprendizagem com quem está com a gente aqui agora. Então a gente precisa disso para viver e viver bem, seja no ambiente corporativo ou nas nossas relações pessoais. Tá todo mundo de papel e caneta aí? Que agora eu vou partir pro exercício. Ah, Maria Rita, olha você aí comigo. Gente, que delícia. Procurem na internet, por favor, Maria Rita Gramigna. E vejam quem é Maria Rita Gramigna, minha tutora, que ela nem soube que era, mas foi minha tutora no início da minha vida em treinamento, há 20 e poucos anos atrás, quando eu morei em Recife, morei lá por 4 anos, conhecia
poderosa, maravilhosa Tereza Nunes, e foram pessoas que me deram, abriram o coração, deram o que tinham e me ensinaram a repartir. E esse projeto gratuito aqui meu, o maior prazer do mundo. E eu tô com uma infinidade de tema para trazer, tamanha é a minha empolgação de fazer isso aqui às terças com quem tá a fim de vir e quem tá me prestigiando aqui para me dar esse carinho, porque eu tô feliz em fazer e espero que vocês fiquem felizes em receber. Vamos lá então, gente, vamos fazer o exercício. É simples, tá? Não tentem escrever o que eu vou falar, porque não vai dar tempo, não tem como, tá? São 18 itens que eu vou falar e isso vai acontecer para os 3 canais. Então, só coloca número 1. Sim, aliás, nem precisa de botar número, não precisa. Vocês sabem aquela marcaçãozinha do vôlei? Sabe qual é? Aquela que a gente faz tracinho pra cá, pra cá, pra cá, pra cá e fecha? Quem souber faz essa, quem não souber vai só colocando pauzinho mesmo. Um pauzinho, outro pauzinho, outro pauzinho, outro pauzinho e coloca só assim. Letra B de bola e coloca os pauzinhos para quando você disser sim pro que eu vou falar, ok? Então toda vez que eu disser uma frase e você, ok, isso é comigo, eu sou assim, põe o pauzinho. Depois a gente vai para uma outra série. Aí você vai fazer a mesma coisa. Então não precisa escrever porque não vai dar tempo. Se alguém quiser isso aqui, me pede lá pelo direct no Instagram, que eu mando para vocês. Aí você me manda seu e-mail lá que eu mando, sem problema. Mas vamos fazer... Ih, caramba, já tem 45. Vamos adiantar então. Entenderam? Vamos lá. B, e eu vou falar as expressões aqui. Você vai marcar o seu pauzinho aí só quando você concordar que isso é com você. Tá legal? Vamos lá. B, a primeira expressão que eu vou dizer para vocês aqui, primeira sentença. Gosto de longas conversas. Coloca o seu pauzinho se sim, não coloca pauzinho nenhum se não. 2, gosto de programas de entrevistas na TV e ouvir podcasts. 3, sou um bom ouvinte. 4, prefiro ouvir noticiários prefiro ouvir noticiários a ler revistas ou jornais. 5. Fico incomodado quando meu carro está fazendo algum barulho esquisito, algum barulho diferente. 6. Presto muita atenção à letra das músicas que ouço. 7. Posso perceber bem uma pessoa somente pelo seu tom de voz. Poder, hein? 8. Prefiro fazer uma palestra a escrever sobre algum assunto. 9. As pessoas dizem que às vezes eu falo demais. 10. Costumo conversar comigo mesmo. 11. Distraio-me muito quando posso conversar com os amigos. 12. Preocupo-me numa conversa em entender um pouco sobre o interior da pessoa. 13. Considero-me uma pessoa que sabe negociar muito bem. 14. Raramente altero meu tom de voz numa discussão. 15. Tenho muita facilidade de lembrar letras de antigas canções. 16. Se tiver que escolher entre um carro bonito e um carro prático, eu vou escolher um prático com certeza. 17. Não gosto de estar em lugares muito barulhentos. E 18. Para saber que sou amado, eu preciso ouvir isso. Separa essa. Na outra parte do seu papel, coloque A de amor. E marca do ladinho quantas você vai marcar para você. Vamos lá? Primeiro, escrevo lista daquilo que tenho que fazer. 2. Prefiro realizar coisas com as instruções escritas e bem detalhadas. 3. Gosto de fazer palavras cruzadas. 4. Gosto de exposições e museus. 5. Localizo-me com facilidade num lugar novo se eu tiver com um mapa. 6. Todos os meses assisto vários filmes. 7. Não tenho boa impressão se alguém estiver vestido mal, se eu achar feio. 8. Gosto de observar pessoas. 9. Acho que flores realmente embelezam muito um ambiente. 10. Mando consertar os arranhões do meu carro o mais rápido possível. 11. Prefiro ter uma visão geral de situações e lugares para depois me ater aos detalhes. 12. Costumo falar bastante rápido. 13. Gosto de gesticular bastante quando eu falo. 14.
Entre o bonito e o prático, eu escolho sempre o bonito. 15. Coisas fora do lugar me incomodam muito. 16. Minhas atitudes, na maioria das vezes, são tomadas pensando no futuro. 17. Entendo que sou amado ou amada quando me mostram isso. E 18. Gosto de decoração, moda, artes plásticas e leitura. Marcaram a série B? Legal. Perdão, a série A que a gente fez agora. A gente fez primeiro a B, depois a A. Agora a gente vai fazer a C. Então, C, eu tenho que fazer assim, né? C, e vai marcando agora que eu vou falar para quem é C. Vamos lá? 1. Quando ouço música, preciso me mexer. Mãos, pés, o que der para mexer. 2. Gosto muito de estar ao ar livre. 3. Tenho boa coordenação motora. 4. Tenho tendência a ganhar peso. 5. Gosto de criar animais de estimação. 6. Toco as pessoas quando converso com elas. Touch. 7. Gosto mais de praticar esporte do que ficar assistindo a eles. 8. Amo banho, piscina, praia, sauna. 9. Gosto de me esticar todo e me espreguiçar bastante quando acordo. 10. Percebo muito sobre a pessoa somente com um aperto de mão. Outro poderoso, hein? 11. Gosto de estar acompanhada quase todo o tempo, ou acompanhado. 11, né, que eu falei? 12 agora. Prefiro roupas leves e bem confortáveis quase sempre. 13. Faço questão de abraçar e beijar as pessoas que gosto. 14. Minhas atitudes são delineadas pelo momento presente. 15. Sinto-me amado ou amada ao ser abraçado, abraçada e beijado ou beijada. 16. Aprecio o cheiro dos alimentos. 17. Gosto muito de praticar exercícios, fazer esportes e dançar. E 18. Gosto de andar descalço ou descalça, sentir o perfume da natureza e das pessoas. Agora você tem um minutinho enquanto eu hablo aqui para contar quantos pauzinhos você marcou na série B, na série A e na série C. Na série B, você vai escrever auditivo. Na série A, você vai escrever visual. E na série C, sinestésico, tá? E aí, onde você tiver marcado mais pontos, onde você tiver dito mais sims, onde estiverem os seus maiores e melhores sims, aí estará o seu canal predominante, né? Pelo menos assim uma percepção maiorzinha, um pouquinho mais detalhada, né? Pra gente entender. Qual a importância disso? Se quiserem compartilhar aqui comigo o seu principal total, ó. E o equilíbrio? A Adelaíse, que é minha xará aqui, já teve equilíbrio. Olha, tá bem equilibrado, Adelaíse. 13, 13, 14. Mas o seu predominante é sinestésico, tá? Com certeza. O seu 14 foi mais forte. Vejam aí qual é o seu maior, né? Para você poder... Maria Rita, 6, 13. Maria Rita, você é visual também, né? Também com aquela dinâmica que você criou, cara. Para fazer aqueles detalhamentos, aquela janela, um espetáculo, que legal. E Luíse, você é auditiva, legal, muito bacana. Gente, Adelaíse, dá para melhorar? Gente, dá para desenvolver, claro que dá, canal de comunicação, dá para a gente prestar mais atenção no que houve, no meu caso. Eu preciso aprender a ouvir melhor, né? A velocidade com que o auditivo pensa é um troço tão impressionante que se a gente não prestar atenção, a gente acaba não prestando atenção no outro, isso não é bacana, então a gente tem que treinar, desenvolver sim. Mas algumas coisas são muito características. Por exemplo, você não vai forçar um visual a ser tão caloroso e desculpa o termo, mas é o termo que veio agora na cabeça. O auditivo e o visual nunca vão ser tão melequentos e chameguentos quanto o sinestésico, entendeu? E aí não dá. Isso dá para você perceber, dá para você ser gentil, caloroso com quem é com você também, retribuir o carinho, o abraço, o beijo e tal. Mas não dá. Denise, eu imaginei que fosse auditiva, Monfardini, eu já esperava
a maior e melhor pianista que eu já conheci na minha vida, minha primeira professora de piano, um espetáculo. Você é sinestésico? Caramba, depois vamos conversar, já que a gente é amigo, a gente vai conversar sobre essa dupla aí, casada há mais de 40 e tantos anos, um auditivo com sinestésico. Aqui em casa é uma visual com sinestésico. O sinestésico é de toque, o sinestésico é do abraço, o sinestésico é caloroso, né? O auditivo e o visual não vão ser assim. A gente pode treinar, ser mais gentil e mais recíproco naquilo que a gente recebe do outro. Mas não dá para mudar totalmente, porque é muita característica. Olha como é que eu tô falando rápido, gente. É por causa da hora. 54 já. As características são muito ligadas à nossa personalidade, à nossa genética, inclusive. Então, assim, não dá para colocar dentro da Delaís uma pessoa altamente sinestésica. Eu tenho um lado sinestésico, como nós todos temos, auditivo, visual e sinestésico, mas é óbvio que eu prefiro aprender pelo meu canal visual e me sinto mais confortável com o meu canal visual, né? Eu aprendo melhor com o meu canal visual. Então vamos lá, para que isso? Qual a importância disso? Isso ajuda a gente a conversar com as pessoas a partir do momento que eu me flexibilizo para o canal de comunicação dela, até porque eu entendo o meu, né? Eu entendo o meu canal. Então, como eu não quero que ninguém me exija que eu aprenda ou haja de acordo com outro canal de comunicação que não me é tão confortável, eu também não faço isso com a pessoa. Então, só essa flexibilização já me ajuda a conversar melhor com as pessoas, me ajuda a entender melhor a pessoa, né? Quando a pessoa me diz, Delaís, eu preferia que você colocasse isso num papel, eu queria que você desse detalhamento, aquilo é necessário para ela não está fazendo aquilo para me perturbar, para encher minha paciência, para me dar mais trabalho, aquilo é uma necessidade dela, então ela precisa daquilo daquela maneira. Eu preciso que você fale mais um pouco, que você me explique um pouco mais do seu projeto. A pessoa é auditiva, ela precisa ouvir mais, ela está pedindo mais referências para você, né? E sim, Maria Rita colocou que a gente tem o canal favorito, é verdade, né? Aquele que mais mexe com a gente, que mais faz a gente vibrar. O meu canal é tão visual que eu jamais esqueci o momento que eu vivi lá em Recife, né? Ajuda também a gente a entender a necessidade do outro, né? A partir do canal de comunicação dele, eu consigo entender melhor a necessidade do outro. Dá pra gente fazer um equilíbrio bacana entre os três, dá pra gente desenvolver. E quanto maior for a minha preocupação com a observação, maior é o meu aprendizado nessa habilidade, né? Respeitando o meu predominante, eu, Delaís, respeitando o meu visual predominante, eu preciso aprender a me concentrar bastante quando eu estou com a pessoa, ouvir a pessoa, conversar e ouvir o que ela está falando. Eu preciso corresponder ao meu amigo, ao meu colega, ao meu marido sinestésico, né, que tem a necessidade do toque, do contato. Então tudo isso é uma coisa gostosa da gente conversar, depois a gente pode abrir um outro bate-papo sobre isso. O marido que faz uma porção de coisas, sei lá, bota umas flores maravilhosas na casa, enfeita tudo para alegrar a mulher, para fazer uma surpresa, mas não falou eu te amo. E assim, poxa, foi tão bacana, foi lindo que você fez, mas ela é auditiva, então ela precisava do eu te amo, né? Ela precisava ouvir aquilo. Outros papos e outros exemplos que a gente poderia falar aqui, né? Então, quanto maior for a nossa necessidade, mais a gente tem disposição ao aprendizado. Essa semana, buscando informações mais atuais para vocês, eu vi uma pessoa dizendo, a pessoa quando por acaso perde a visão, já de repente na fase adulta ou antes disso, não tem a visão. Ela aprimora tanto o canal auditivo que ela é imbatível, né? Ela é imbatível, ela tem um desenvolvimento fantástico daquilo. Então, quanto maior for o nosso interesse, mais a gente se desenvolve. Quanto maior o controle emocional, maior a sensibilidade sobre a necessidade do outro, melhor a nossa comunicação. Quanto maior eu conheço sobre mim e sobre as minhas habilidades e o meu canal de comunicação, mais facilidade eu tenho para lidar com os diversos tipos de pessoas, os diversos tipos de relacionamento, e que hoje é uma habilidade imprescindível nas organizações, altamente exigida nas organizações, a sua capacidade para se relacionar com os diversos tipos de pessoas. E aí, vou dar a chamada para a próxima terça-feira, que quando a gente se conhece e a gente consegue abrir esse caminho, a gente começa a desenvolver as competências de acordo com esse nosso canal e de acordo com aquilo que a gente percebe de necessidade, tanto nas pessoas que se relacionam conosco, quanto no mercado. Na próxima terça, a gente vai conversar sobre competências e sobre as atitudes assertivas. A Valéria pedindo para eu fazer uma pose para o print, eu vou fazer.
Printou? Gente, 58 minutos, a gente tem aí 1 minutinho e pouco. Foi legal aí, me dá um feedback, porque eu como expressiva preciso de feedback, né, gente? Deu para entender, ficou bacana pra gente... deu para compreender o que a gente falou, os 3 canais. Quem não conseguiu fazer o exercício, me passa lá uma mensagenzinha que eu mando de repente para vocês, e aí a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Me ajudem a divulgar esse projeto, me ajudem a chamar outras pessoas para que a gente possa ajudar as pessoas a ter um material que raramente quem não está trabalhando, quem nunca passou por organização, consegue ter, né? E aí a gente se encontra. Muito obrigada. Meu agradecimento hoje foi especial para Maria Rita, que veio aqui, que me prestigiou com a sua presença, uma presença que me fez muito bem, muito obrigada. A turma toda, Roberta Nunes, Rafaela, Evelyn, Monfardini, Denise, a turma que coloca aqui, eu não consigo muito ler o nome, mas aqui, Carol, Valéria, da Rios Buffet, enfim, gente, uma porção de gente aqui. Vão querer me derrubar e eu não deixo derrubar. Um beijo, 25 segundos restantes, espero vocês na próxima terça. Cresça na terça, competitividade não, competências e assertividade. Beijo, muito obrigada a todos, foi muito bom. Tchau, Delaíse, tchau, muito legal. Tchau, querida, tchau, gente. Obrigada, minha prima Marion também. Beijo, tchau.